Bom, eu queria inicialmente, professora Nádia, agradecer a senhora, e que faz parte do conselho diretor, né, do ILEA, e transmitisse também ao professor Zé Vicente o convite que me foi formulado pelo Instituto, por ele, para que eu estivesse aqui hoje à tarde. Isso me dá imenso prazer. Eu, há muito tempo que não voltava aqui, não por falta de receber todas as informações, mas por outras razões, tive que acompanhar algumas das atividades de longe. Quer dizer, não tão de longe, de perto, mas só que não face to face, né? Nem fisicamente. Bom, então eu quero agradecer a isto, parabenizar o ILEA pela atividade que tem desenvolvido. Eu, olhando de fora e de longe, eu percebo o quanto o ILEA está ativo e dinâmico. E isto, a grandeza das instituições se faz quando os que estão lá fora conseguem perceber o que aqui se passa, né? E de forma muito borbulhante. Bom, então eu agradeço isso. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com a professora Daniela e com a professora Adriana, né, neste painel, e dizer um pouco do meu constrangimento, porque quando eu li Porto Alegre, plano diretor e imagens, eu digo, nossa, o que eu vou falar dessas questões das imagens aí, né? Então eu fiquei um tanto quanto preocupada. Tá. Por outro lado, eu também queria dizer que eu tenho trabalhado um pouco. Eu não sou arquiteta, né, conforme já foi até dito aqui, né? Eu não sou arquiteta, né, não sou urbanista, não sou economista, enfim, eu tenho até uma certa crise de identidade às vezes, porque nos lugares em que eu estive, eles diziam, o que se faz aqui na FEE, por exemplo, né, que você não é economista quando eu estive lá como presidente. Bom, mas a verdade é que eu me sinto muito bem lá na Faculdade de Arquitetura, mas sobretudo porque eu tenho uma crença muito forte, que é aquela que nos leva, a professora Nádia e colegas, tá? Que é a ideia de que a universidade é um lugar por si só, por sua própria natureza, né? Onde os conhecimentos e as áreas de conhecimento se encontram e se interrelacionam. E que às vezes nós temos ainda, infelizmente, muitas dificuldades de fazer esta interrelação. Bom, mas começamos de fato a fazer, e se eu perguntasse aqui quem são os senhores, vocês também, se me permitirem, vêm de diferentes áreas, né? Então estamos aqui pensando o quê? Pensando a cidade que tem se tornado um objeto de profunda preocupação na sociedade contemporânea. A cidade, né, hoje, você não tem, praticamente não tem uma publicação que não traga alguma coisa sobre as cidades, né? Algum acontecimento nesse espaço, né, nesse espaço urbano, densificado, etc. Tá? E a Daniela, quando estava falando, ela disse o seguinte, lá pelas tantas da tua fala, não sei se eu anotei direitinho, mas no caso, você disse assim, as imagens revelam a história das cidades e seus planos. Né? Então, pelas imagens, pelo imaginário que se constrói, nós seremos capazes de, mais ou menos, perceber qual foi a história desta cidade, né, e daí a importância, né, das suas imagens, do seu patrimônio. Hoje de manhã eu estava num outro seminário falando sobre patrimônio histórico e cidadania, e é um pouco essa coisa, né, da gente poder olhar para e ler as cidades, né, poder compreender as cidades. Bom, então, quer dizer, a cidade hoje está nesse centro, e ela está no centro porque ela revela o quê? As relações do homem com o espaço. Né? Aquelas relações que o próprio Newton Santos, no seu livro, né, Natureza do Espaço, acho que tem um capítulo específico, que vai falar, né, do homem, da natureza e a técnica. Né? Então ele vai dizer, e parece que às vezes o plano surge como uma resposta à problemática dessas relações homem e espaço, ele responde com um instrumento que é o plano diretor. E que, às vezes, ele se reserva um caráter essencialmente ou fundamentalmente técnico. E quando ele é técnico, mas é, sobretudo, técnico-político. Né? Então, esse instrumento, plano diretor. Então, um pouco isso. Por outro lado,
eu tenho trabalhado como professora que sou lá, e com os alunos de graduação. Aqui está a Vitória, uma aluninha que terminou, aluninha não no seu sentido pejorativo, pequeno, não, carinhoso, né? A Vitória que trabalhou e que no semestre passado, onde eu desenvolvo 2 disciplinas, uma de plano diretor e outra de planejamento urbano e gestão. Então eu meio que misturo isso tudo, até porque eu não consigo ver uma coisa separada da outra, né? E nessa discussão que a gente tem feito lá, eu começo, e especialmente esse semestre, Vitória, mais do que o do passado, porque, afinal de contas, cada plano de aula e cada curso é um, né, mesmo que ele tenha o mesmo título. Senão a gente fica nas páginas amarelas, né, e daí fica complicado. Bom, mas enfim, então eu me surpreendi deixando cair da minha lá estante de livros um livrinho pequenininho, e que com certeza minhas colegas e os arquitetos que aqui estão vão dizer, puxa, Bruna, mas ele conta essa história muito pequenininha, né? Tem outros que contam de forma muito mais alentada e mais robusta, que é a questão da história das cidades, que é o livro que é da nossa grande, eu diria grande, que eu respeito muito, professora, pesquisadora Raquel Ronick, que ela tem naquele livrinho O que é a cidade. É um livrinho de 1988 ainda. Claro que quando nós vamos falar da história da cidade, nós pegamos o Mumford, pegamos, sei lá, né, todos esses livros pesados, grandes, né, para estudar toda a história. Mas aí eu peguei este livrinho e disse o seguinte, não que eu considere meus alunos de graduação, os nossos alunos de graduação, como alguém que é muito, que são iniciantes, que nada sabem, nada viram, muito pelo contrário, né? Nós, às vezes, não somos capazes de levar alguma coisa que acompanhe as preocupações que eles têm. Bom, mas, enfim, então, esse livrinho, porque ele trazia de uma forma muito sintética a grande transformação que passa o espaço urbano às cidades ao longo da história, e que essa transformação que vem desde o tempo que os caras andavam, né, as pessoas andavam à toa, não, andavam pelo mundo perambulando, né, e paravam só para pegar os seus para comer, né, se vestir ou atender às suas necessidades básicas, e lá pelas tantas continuavam, e de repente elas percebem que tem que se instalar, que tem que ficar no lugar onde elas comem, onde elas comem e descansam, elas poderiam também morar. Né? Então vem e ela coloca então essa coisa da história como sendo primeiro um imã, a cidade como um imã que atrai as pessoas. Depois a cidade, ao atrair e ao se instalarem e se tornarem mais perenes naquele espaço eles acabam também produzindo mais do que eles precisam para comer. E sobra um excedente. Né? E que esse excedente, isso é história que todo mundo já viu. Né? Que todo mundo sabe, é só ter minimamente a noção de como se dá o sistema capitalista e pegar o capital para ver, ainda mais agora, 150 anos, né? Está na hora de reler, talvez. Né? Bom, enfim, então, quando ela, com isso, sobra esse excedente, e esse excedente começa a circular. E daí essa cidade, né, que é o imã que atrai, ela, ao circular e ao se fixarem ali, as pessoas, então tem mais gente, né? Elas precisam se organizar espacialmente e tudo mais na Terra, e que vem aí a distribuição dos pequenos, porque distribuem e compartilham, ou vendem, ou trocam, depois vendem esse excedente, e com isto aí eles acabam construindo também uma relação de mercado. E essa relação de mercado, ela é antecedida por a necessidade de se fixar, de se edificar. E aí vem a história da cidade escrita, né? A cidade é escrita como a cidade aquela que pode nos trazer pode perpetuar, né? E pode, por isto, né? Quando as pessoas tinham aqueles espaços que começaram as pequenas construções que eram as homenagens aos deuses, né? Junto aos deuses tinha também um pequeno grupo que mandava, então, o poder. Com isto aí, se construíam também, se torna esse espaço, não só espaço do ritual e do poder, se torna também o espaço de morar.
do habitat. E com isso vem, a partir dos tijolos, né, toda da construção dos tijolos, a construção da cidade. Eu estou simplificando, vocês que são mais pessoas muito mais vinculadas à área, aí, os arquitetos, né, sabem falar e estudaram toda a evolução urbana, a história da cidade, com a Doris Miller, com outros tantos lá na nossa faculdade. Bom, mas essa passagem faz com que, para pegar alguns conceitos que são importantes que a gente tenha quando a gente vai trabalhar depois com o plano diretor, né? Então, as pessoas estão ali, exercem o poder, fazem seus rituais, acabam morando, né? E acabam, então, construindo, dando perenidade a essa sua fixação. E esta perenidade tem formas geométricas dos tijolos, mas é preciso que nesse processo você guarde a memória dos espaços que você está avançando. E aí vem a importância da memorização, da memória, da história, de preservar isto também, né? Então, com a memória vem necessidade da escrita, para saber por onde já tinham passado, né? Então, a escrita, a arquitetura vinculada com a escrita são dois elementos importantíssimos, né, na construção, digamos assim, dos primórdios da nossa cidade e na certeza de que esse espaço urbano, de que essa natureza transformada, ela pode ser lida. Então, é uma escrita. Ela pode ser conhecida. Hoje de manhã eu dizia lá, no outro seminário, dizia, isto é importante, por quê? Ele é importante porque você, com isso, pode trabalhar na sua preservação. Ela se justifica da importância de você preservar a memória. Por quê? Porque a memória conta a história. Né? A história da cidade, a história dos planos, a história, etc. Tá? Então, neste passar, e aí, claro, vem a cidade política, vem a cidade, né, que se estabelece também, além de política, que se estabelece como uma cidade de mercado. E o grande passo que dá isto aí é para a cidade capitalista, que é aquela com a qual nós trabalhamos. Hoje somos dominados pelo mercado. Vamos ser objetivos e claros. Há uma profunda mercantilização. Né? E nesta passagem também você tem a mercantilização, não só daquilo que você produz, mas das condições de produção, e também você tem como mercadoria o lugar, o espaço onde você produz. E é o espaço transformado em mercadoria. E aí começam as nossas primeiras divisões. Divisões da terra, dos lotes, o xadrez começa por aí. E também a questão desses critérios, desses padrões, dar valores diferentes a cada um desses terrenos, de acordo com a sua localização, com a sua, enfim, as suas condições físico-territoriais, etc. Tudo isso muito simplificado, estou colocando aqui, né? Quem me escuta agora, o que me escutará depois, se é que isso é gravado, né? Certo? Aí as pessoas vão dizer assim, pô, mas a Fran está simplificando. O tempo exige aqui uma pequena simplificação, tá? Certo? É só para provocar, né? São coisas para provocar. Então aí, administrar, enfim, esse espaço, e aí a importância do poder político administrativo, ele precisa ser organizado, ele precisa ter regras e normas. E é daí que a Ronique vai dizer, naquele livrinho também, que aparece a origem dos planos diretores. É preciso você pegar e dar uma organização a esses espaços. Então, o que nós queremos focar aqui? É o plano diretor enquanto instrumento de intervenção do Estado na organização espacial das cidades. No passado, né, o mais remoto, o mais recente, no presente e no futuro. Certo? Agora, fazemos isso marcados, né? Nós fazemos muito marcados pelo uso da técnica, e a técnica que se avança, que se especializa, etc. E tal, e a importância que ela assume, relembrando aqui o Milton Santos e seus escritos e seus ditos. Né? Então, e que aqui a Daniela traz, quando nós dividimos o trabalho aqui rapidamente, a Daniela dizia, eu vou tratar mais da questão da técnica. Né? Agora, esta técnica, né, precisa responder cada vez mais e de forma o mais apropriada possível essa relação homem e espaço.
Bom, aí vamos ver um pouquinho ali, porque eu trouxe um pouco esses... que dizem que para ser meio que moderno tem que ter um pouco... Onde que eu tenho que fazer? Ali. Então não estou... Ó, desculpe, tá? A Vrana de vez em quando. Aqui tem algumas coisas pequenas que eu pus só para dizer antecedentes de intervenção urbana, a questão do capital, pois não. O capitalismo, tem alguns pequenas palavras que chamam tudo isso. Para terminar dizendo, precisa-se pensar em um plano, tá? Mas esse plano, e agora vamos ver o plano já na nossa sociedade mais contemporânea, nos nossos tempos, pelo menos, tá? Passado todo esse tempo, então, esse é o grande instrumento, né, da cidade capitalista. Bom, aqui eu vou colocar um pouco o plano como sendo o instrumento mais importante de política urbana, de intervenção urbana, e como ele foi se fazendo, e como é que essa preocupação de intervenção no espaço se dá a partir dos anos 50 para cá. Não se assustem que não é uma coisa assim tão longa. Antes eu conversava com o Emílio, desculpe, viu? Emílio, e ele estava me dizendo que ele gostava muito dos textos da Hermínia Maricato. Eu também sou, viu, Emílio, uma fã incondicional da Hermínia Maricato, certo? E especialmente num dos textos que ela tem, que eu acho que é um primeiro, e que todos deveriam ler, e eu faço lá os alunos na graduação lerem, discutirem, é ou não é? Ó, tá? Viu? Certo? Que é o texto, as ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias, que expressam muito bem o que acontece com nossos planos diretores, cujas imagens todas não são capazes de revelar, porque também não revelam na imagem e nem na sua escrita, isto, nem na sua proposta de cidade, etc. Tá? Mas aqui, só para pegar um pouco esses três períodos que eu acho que são importantes, ela não faz bem essa divisão, tá? Essa divisão eu fui aos poucos montando por aí, lendo essas pessoas, não é nada de um brilho da minha cabeça, não, tá? Mas então nós vamos ver aqui. Então podemos dizer que a história da política urbana brasileira é marcada por três grandes fases. Nós vamos ter os anos 50, 79. É o período da intervenção estatal, o estado do bem-estar social, o welfare state, tá? O welfare state, perdão, tá? Então, eu vou passar isso aqui para lá e depois eu posso passar de novo para voltar, né? Então, aqui algumas das características. Puxa, grosso modo, o que é que nós podemos dizer desse período? Era um período do pós-guerra. As nações estavam se reestruturando, buscando desenvolvimento econômico. Havia um crescimento e uma expansão estrondosa da população urbana. Já aquilo que depois, agora mais recentemente, e aí os geógrafos... Emílio, eu vou dizer porque eu conversei mais contigo aqui antes. Você chegou primeiro, né? Certo? Não, e é porque você é geógrafo, né? Que já se fala no urbano, já não se fala mais na separação rural e urbano. A valorização da indústria, a cidade, como aquilo que a própria Ronick, nesse livrinho, ela fala, que quando o homem vai para a cidade, ele vai para o lucro, né? A cidade é o ar, como é? O lugar da liberdade, o ar que liberta. Me alcança um pouquinho aquele lá, que eu vou ver aqui, porque os muitos aniversários às vezes me fazem eu esquecer um pouco as palavras, e eu queria usar porque a expressão é muito significativa, tá? Ela é muito significativa. Ela diz o seguinte, quer ver? Desculpe. Só um pouquinho. Nossa. Aqui. O ar da cidade liberta. É quando se pensa, né, que a gente... Eu, quando estava lá em Passo Fundo, eu também achava que eu queria vir para Porto Alegre, porque aqui eu ia ter maior liberdade. Né?
certo? Não é por causa da mãe, do pai, daquela coisa, né, que faz, porque até hoje, por passar todos esses anos, tudo mais, até as exposições são fechadas para algumas pessoas, né, porque não sei o que, então, essa coisa de que a cidade, o ar liberta, não é bem assim. E não é bem assim, não é só desse ponto de vista, inclusive do ponto de vista econômico, porque o que tem? São aqueles pequenos burgueses que saem, que se formam lá nos feudos e que saem e que vão para as cidades, que chegam lá, né, e aqueles que trabalhavam, não só a burguesia, que era aquela que trabalhava no comércio, que cresceu e que ficou rica, enfim, ficou rica, ficou poderosa, teve poder econômico, poder político, mas os servos, todos aqueles outros, já não tinham nem mais até o lugar, a subsistência eles não tinham, a mínima. Então eles eram o quê? Se tornaram escravos. Então onde está essa liberdade? Né? Que sistema que se coloca aí e que aparentemente nos dá liberdade? Bom, então vem o domínio da sociedade urbana, o Estado, o papel de portador da racionalidade. Por quê? Porque esses conflitos sociais, aquelas contradições todas da vida, né, da cidade, ou da vida urbana, ou da vida do social, e econômica, e política, e etc. Certo? Ela, o que acontecia com ela? Ela mostrava, ela tinha muitas disfunções. E tinha muitos problemas. Problemas que hoje nós continuamos vendo e vivendo, alguns, inclusive, muito mais. É só olharmos, né? Depois, enquanto nós temos lindas imagens que mostram a nossa cidade toda planejada e bonita, vamos olhar o subterrâneo dessas imagens, para ver o que elas mostram de fato, né? Então, aí nós vamos ter um pouco esta ideia ali, que, então são coisas assim, o Estado atribuído o papel do portador da racionalidade, para evitar isto, cria todas as leis trabalhistas, enfim, a organização do Estado com suas políticas todas, tá? Mas, do ponto de vista desse período, de 50 até 79, o que é? É um período que nós temos democracia em determinado momento e ditadura no outro. 64, né, o período 50 e 79. 50 nós temos ali a democracia. 64 em diante nós temos o quê? O autoritarismo, a ditadura. Certo? Do ponto de vista, né, político de governo. Do ponto de vista econômico, durante todo esse período, nós tivemos o estado do bem-estar social. Que era aquele estado que se organizou no mundo inteiro para fazer face às grandes questões da guerra, etc. Né? Não vou entrar nisso aí que vocês... que certamente trabalham muito bem. Bom, mais. Então, mas do ponto de vista do planejamento urbano, também é aí que surge a primeira política urbana. A partir de 64, e depois, mais especificamente, em 74, com a primeira Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Mas nós não tínhamos nos faltavam alguns conceitos importantes. Conceito de espaço, conceito de território, conceito de região, de cidade, de campo, de urbano, de rural. O planejamento para as cidades foi buscar aonde, né, a sua sustentação? Na herança positivista, a crença do progresso linear, que até hoje você falava ali, Daniela, quando falou depois dos planos que até hoje persistem, né? Tu estava mostrando 79, o plano de 79, que já tinha representado um certo avanço, né? Ainda um modelo de planos. Hoje, em pleno Estatuto da Cidade, nós vivemos o quê? Uma determinada concepção de plano, que é o plano urbanismo modernista, criticado nos anos 60, já pela Jane Jacobs e outros. Né? Isto já era criticado e nós continuamos. Esta matriz, a Maricato coloca muito bem a força desta matriz, né? Com uma visão, enfim, desses conceitos todos. Mas a égide do embelezamento, os modelos trazidos de fora, né? A concepção da cidade como... Mas a concepção da cidade já passava por uma determinada mudança. A concepção da cidade como agente eficaz da produção econômica. A cidade é também um elemento importante no processo produtivo e no avanço do produtivo. Então, ela é um bem de capital capaz de promover o desenvolvimento, o lucro. Né? Talvez não seja bem nas formas todas que vocês aí possam colocar, mas é nesse sentido. Então, é uma modificação do próprio conceito de cidade.
Vejam, isso estava acontecendo, gente, nos anos 60, 70, nesses mesmos anos em que, lá na Europa, Henri Lefebvre já dizia, né, o direito à cidade. Temos o direito à cidade. Certo? Então, já tu colocava um pouco diferente este conceito. Tá? Bom, o que mais? Os planos. Bom, então é nessa época também que no Brasil surgiram tantos planos. Era a época, enfim, se do ponto de vista político era democracia com autoritarismo. Do ponto de vista econômico, era o Estado com papel forte. Mas sempre o Estado com papel forte, que convenhamos, né? Ele é forte, depende do que nós estamos entendendo. Ele é forte sempre com uma pendência. Por quê? Porque a relação Estado e mercado permanece em todo o tempo. Ora está mais, ora está menos. Estamos vivendo muito menos. Né? Então, neste movimento pendular e de permanente disputa. Tá? Então, o planejamento aparecia como esse grande instrumento capaz de pôr uma certa ordem, de dar uma racionalidade. Agora, era um planejamento e que, infelizmente, ainda hoje persiste, e que, infelizmente, ainda na nossa universidade, ou nas nossas universidades e nas nossas faculdades, nós ainda cultivamos. Cultivamos. Por mais crítico que queiramos ser, ou que queiramos parecer que somos. Né? Então, aí os planos todos, desde planos nacionais de desenvolvimento até os planos regionais, né? E até uma metodologia de plano diretor. E aqui eu pego duas coisas, o Plano Nacional, o PNDS, que são aqueles planos nacionais de desenvolvimento do tempo dos militares. Né? Nesses planos, no segundo plano, aparece um capítulo dedicado à política urbana. E é nesse tempo que se cria algumas políticas específicas. Uma delas já tinha sido criada e ela é mais valorizada, a política habitacional do Banco Nacional, do BNH. Que convenhamos, né, gente? Vamos olhar para o Minha Casa Minha Vida. O que mudou muito? Estamos falando de pares, com alguns ímpares, mas estamos gravando também para outros tantos. O que é? Era um banco. E que muito mais do que tratar a questão da habitacional para o conjunto da população, se dirigiu para a classe média, porque era aquela que, nesse pêndulo todo, precisava dar apoio aos governos militares, à ditadura, e ao modelo que se instalava naquele momento. Então tem o BNH, e depois nós vamos ter agora também, por isso que quando eu falo Minha Casa Minha Vida, lá era um banco, BNH agora é uma caixa econômica, que, convenhamos, é outro banco também, não é porque ele é público, né? E o outro também era, o BNH. Né? Então, essas duas coisas. Mas o CERFAL, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, que divulgava a técnica dos planos, com o modelito dos planos que todas as cidades precisavam ter. Hoje nós temos o que no Estatuto da Cidade? Todas as cidades de mais de 20 mil, até 20 mil habitantes, ou de mais de 20 mil habitantes, precisam ter um plano diretor. Certo? E também, embora o Estatuto tenha um mérito grande. E não foi por acaso que ele levou 10 anos, né, para ser regulamentado. E não foi por acaso também que hoje nós olhamos e os nossos planos, infelizmente, repetem muito dessa coisa. Então, o CERFAL dizia isso. Era a ideologia do planejamento como a salvação. Então, isso, bem rápido, um pouco isso aí nesse período. Bom, depois nós vamos ter um outro período, que é uma crise de 80 a 99, a crise, a ausência do Estado, esquecimento das políticas, né? Os anos 80, a década perdida, tudo aquilo que a gente já ouviu falar e que sabe. Né? Então, declínio do Estado provedor, o neoliberalismo, altas taxas de juros, de inflação, diminuição dos recursos, professora Nádia, nós sabemos de pesquisa, né, e coisa, tudo. Então, esgotamento do modelo da ação do Estado, tensão entre este e o mercado, com o predomínio do mercado. Aí era o mercado já, um pouquinho mais, né? Vamos deixar que o mercado resolve, a mão silenciosa no mercado, o Adam Smith funcionando bastante. Colapso do financiamento das políticas sociais, movimento neoliberal em construção com as orientações do Consenso de Washington. Consenso de Washington que depois, nos levou um tempo depois, a escrever a Carta aos Brasileiros.
e dizer, bom, não se assustem que não vamos mudar muito, infelizmente. E permitiu que nós tivéssemos depois um tempo bom. Mas talvez nós pudéssemos ter tido este tempo bom sem a carta? Não sei, pergunto. Tá? Bom, reações e início das condições para o retorno do desenvolvimento. O que era? A população também não é tão amorfa assim. Certo? Então ela começa a baixar um pouco. Tá? Bem, depois aqui. Enfraquecimento e extinção de organismos e programas voltados ao regional e urbano, e intensas atividades, muitas atividades de movimentos sociais, aí que o auge dos movimentos sociais se fazem. Que infelizmente depois eles acabam se amortecendo um pouco, mesmo se acapachando um pouco, desculpe a franqueza. Inclusive eu digo isso pelos nossos sindicatos. Inclusive os nossos. Bom, certo, desconhecimento da realidade das áreas... bom, e outra coisa, desconhecimento do que como esse tecido urbano se coloca, que é o que vai ser revelado depois no plano, quando a Daniela dizia lá no último plano, que ela dizia um plano mais expandido, 79, né, pela sua proporção maior, ele era maior, só porque ele passou depois a considerar a cidade e o urbano junto, considerou o município como um todo, mas não por ter considerado pedaços intensos da cidade, que são aqueles ilegais, isolados e invisíveis, que não aparece nos planos. Então, demandas pela retomada do planejamento e novas formas de governança, simpósio nacional, todas essas coisas, que foi muito importante. É mostrar o quê? Já mostrando que o nosso sistema de representação não é o melhor. Ou, pelo menos, comete muitos pecados. Hoje, por exemplo, estamos vivendo um grande acobertamento, eu não disse, a palavra não é muito forte, mas enfim, o nosso parlamento, uma parte dele lá, o Senado, para dizer que sim, que vamos ter que pensar diferente, vamos ter de blindagem. Né? Você sabe do que eu estou falando, estou sendo um pouco aqui coisa, mas que não é só isso, né? Que esse sistema não é capaz, mas que ontem sim o nosso sistema legislativo municipal foi até capaz de dizer uma coisa em relação ao IPTU. Calma lá. Quais são os critérios? Como é que esse instrumento funciona? E isso são coisas que precisam estar na discussão do plano diretor. Tem que ter clareza no plano diretor, porque senão depois não tem mais a discussão. Bom, demandas de tomada do planejamento, as conferências nacionais, tudo isso é importante. Bom, depois chegamos nos anos 2000. Bom, e agora? Né? Aí era um período bom, pelo menos pensávamos nós, e foi, de fato, em grande parte. Certo? Então, o neodesenvolvimentismo, que não se sabe, né? Aí os economistas têm uma briga danada para dizer se isso é neodesenvolvimentismo, se o que é. Eu sei que o ministro da Educação, não este que hoje, que foi e está aí, o outro, aquele que é lá de São Paulo também. Quem? Não, o Haddad está aí. O outro. Ele foi ministro também da Ciência e Tecnologia. Não, nem o Rezende foi um bom ministro. O Cristóvão Buarque foi aquele que foi tirado, porque precisava entregar por coisa. Estou falando do ministro da Educação, depois do Cristóvão, e antes do Fernando Haddad. Não, depois do Fernando Haddad, um dos últimos. Que é filho do militar. Bom, daqui um pouco nós vamos lembrar, tá? Não era Crespim. Quer dizer, eu não sei se era Crespim. Bom, desculpe. Tudo isso gravado, isso que é o pior. Gustavo, tu faça edita, viu um pouco essas coisas, tudo que está sendo dito, pelo amor de Deus, que vai ser... Bom, mas enfim, aquele próprio ministro que defendeu a sua tese de doutorado ali, quando ficou ministro da Ciência e Tecnologia, é aquele. Então, esse ministro dizia, não, esse período tem que ser chamado de neodesenvolvimentismo. Então, economista ele, tem toda essa discussão sobre isso, mas, então, neodesenvolvimentismo e a retomada do planejamento.
Então, esse período começa. Então, valorização do desenvolvimento social, o planejamento como processo de intervenção democrática, mas já se buscava falar de um outro tipo de planejamento, que não busca só a racionalidade, a racionalidade associada a uma sensibilidade, podemos dizer, uma sensibilidade social. Né? Depois, o reconhecimento dos movimentos sociais como agentes de transformação, um modelo de desenvolvimento econômico mais equitativo, com políticas socioeconômicas e uma visão mais solidária das ações de internacionalização. Essas são algumas características que marcaram esse período e que foram importantes. Talvez nós não fomos capazes de aproveitá-las em toda a sua extensão. Isto eu digo especialmente para as universidades. Bom, mas, em todo caso, como diz, eu já sou quase uma vaga. Né? Bom, mas ali... Então, ainda sobre esse período de 2000 em diante, é a retomada do papel do Estado, das políticas setoriais de habitação, transporte, aumento das reivindicações sociais, mudança no aparelho do Estado, orientação da ação governamental com o Estado forte, a retomada dos investimentos na habitação, saneamento, ampliação da produção agroexportadora, importantes conquistas econômicas e sociais, a questão urbana e metropolitana não foram tomadas como um todo e organicamente. Porque nós, nesse período, nós não tivemos uma política urbana tão bem articulada quanto aquela dos anos 70, que no fundo tinham por trás as ideias do Golbery e do Couto Silva. Eu não estou dizendo que é boa, estou dizendo que foi boa, estou dizendo que nós tínhamos. Nós tínhamos uma estratégia para regiões regional, intra-regional, para as regiões metropolitanas, para as cidades de porte médio, para outros, certo? Com uma visão mecanicista. Com uma visão mecanicista. Que já vem desde Thomas More lá, quando fazia o próprio plano da cidade, né? Faz bem arrumadinho o joguinho de xadrez, o xadrezinho ali todo colocado, tudo vai funcionar. Só que as coisas não funcionam assim. Né? Então vem, e inclusive o próprio enfraquecimento, cria-se coisas boas, criaram o Ministério da Cidade. Mas ele aí acaba sendo enfraquecido, por quê? Porque tem que pegar o ministro que era lá e trocar para botar um outro para a coalizão funcionar. Né? Então, daí, pega o programa, leva o Minha Casa Minha Vida, que era o programa mais importante, para o PAC. Bom, isso aí tudo, só uma coisa, isso aqui tudo, e é nesse período que surge, sim, a segunda política urbana, que não é uma política orgânica nesse sentido. Só uma coisinha, então, uma frase ali. A questão urbana, penúltima, de baixo para cima, tá? A segunda. A questão urbana ou metropolitana não está entre os avanços dos últimos governos com a reedição de equívocos antigos. As regiões metropolitanas, o que aconteceu com os órgãos de planejamento metropolitanos? A metropleta aí. Fecha, não fecha? Não é agora só com esse governo, mas já vem tempos. Né? Certo? A própria a CNDU, né? A CNPU, que mais? Vamos dizer, todas, enfim, a questão urbana, ela foi. Hermínia Maricato, que estavam lá no Ministério da Cidade, que tinha um plano, que o plano também foi deixado de lado. O que se segurou, o que se sustentou foi o Estatuto da Cidade. Por quê? Porque tinha esse Fórum de Reforma Urbana que foi capaz de articular. E é por isso que na sua proposta, né, no seu discurso, ele é bom. Por que eu digo no seu discurso? Porque na hora que a gente tem que praticar, eu não sei até que horas que tem que ir, eu já vou parar, viu, Adriano, que eu estou falando demais, porque senão eu não estou... Mas eu estou ainda dentro de um horário mais ou menos que ela... Um tempo ainda de Anela, mas, professora Nádia, não se constranja comigo, tá? Me diga que é para parar, tá? Bom, então, quer dizer, esse quadro geral, é nesse quadro geral que nós fomos tratando da cidade. E fomos tratando a cidade sempre a partir de uma concepção de que ele é um bem de capital. E ele não é aquele bem social de todos. Ele tem que ser preparado, esse espaço, para fazer com que os processos produtivos tenham um maior desenvolvimento. E nesses processos de ganho está a valorização da terra enquanto um bem, né, uma mercadoria.
Coisa que também, isso foi tudo, se deu muito mais nos anos, há 20 anos atrás. 15, quer dizer, vinha vindo sempre, mas que se fortalece nesta época aí, assim como a educação é uma mercadoria. E que nós, se descuidarmos muito, agora vem uma outra conferência aí de educação superior, né, professora Nádia, podemos depois dar uma faladinha, quer dizer, faladinha não sobre isso, mas uma propaganda, exatamente. Para quê? Porque é isso que nós temos que discutir. Enquanto nós, cidadãos, e as cidades não estão abrindo a boca para dizer que a terra urbana é só de alguns e que é um dos bens que mais, de processo de valorização mais forte, nós vamos fazer com que a educação também esteja percorrendo este caminho. Bom, então aí um pouco, bom, então aí era nesse contexto. Depois vem a política urbana aqui em Porto Alegre. A Daniela colocou bastante bem. Desculpe, bastante bem, colocou todos os planos e fez as observações. E aí eu leio, sugiro que se leia também aquele livro do professor Nigar, que é um professor arquiteto que faleceu já lá da nossa universidade, e que o Nigar escreveu um livro sobre os planos diretores, e que põe muito bem todas as concepções que estão lá por trás dessa intervenção do Estado, via planos diretores, que determinaram que determinaram o tipo de cidade que nós precisávamos construir e trabalhar. Tá? Então ele vai dizer, a história do planejamento urbano de Porto Alegre iniciou formalmente, essa é a primeira frase do livro dele, formalmente no início do século, em meados dos anos 10, com um projeto, para nós foi de 14, né, que mas enfim, com um projeto elaborado pelo engenheiro arquiteto Moreira Salles, né? Então, Maciel Salles, olha que ato falho, tá? Vocês viram que ato falho, a gente faz, comete cada um, né? Tem uns que não dá para depois se perdoar jamais. Tá? Então, essa política urbana aí que vem, e aí estão todos os planos daqueles que a Daniela colocava. Então, não nos faltaram planos. Isso aí está muito pequenininho, né? Certo? O aumento, quer dizer, o que eles eram? A característica, primeiro eram planos, sempre planos, como é que se diz? De referência a um arquiteto, como é? Nominais, não, como é que se chama isso? O plano do fulano, quando tem essa fulanização, a cozinha do fulano de tal. É outra palavra, mas que no fundo vamos chamar de personalizado, em torno de uma pessoa. Tá? Então ali estava o Maciel, depois veio o Gladoche, que era lá de fora, veio lá do Rio de Janeiro, depois tem o Edivaldo Paiva, o Pereira Paiva, depois vem, puxa, é melhor eu não li, o Demétrio Ribeiro, e um que tinha uma concepção um pouco diferente era o Demétrio Ribeiro, certo? Era o Demétrio Ribeiro, vocês que são arquitetos, que antes a gente estava conversando aqui, né? O professor Demétrio Ribeiro, ele mostrava um pouco essa coisa da gente fazer. Então a cidade não é mais, a cidade é uma fábrica, a cidade é, por isso que a gente diz, estamos sob o domínio do mercado aonde? E somos uma mercadoria, duvidar é que um pouco até nós somos. Enquanto vendemos nossa força de trabalho, somos, né? Certo? Então, isto perpassa tudo. Então vem ali, depois, até chegar aqui no final, e aqui eu quero chamar a atenção que aqui também a Daniela falou, do plano de 79, e depois vem, ele começa o que é aí que a gente começa a trabalhar, de fato, com uma equipe interdisciplinar. É quando faz um convênio com a universidade. Né? Mas o erro da universidade, que persiste até hoje, não levou esta questão para dentro dos seus espaços para ser discutido. Alguns seminários, aqui e acolá, nós não trazemos a rua para dentro de casa. Hoje de manhã, quando eu fui lá na engenharia para esse encontro de patrimônio, disseram na engenharia, tudo bem. Bom, aí eu fui, já saí um pouco atrasada, peguei um táxi, o táxi me largou, fecharam a porta. Bom, digo, porcaria, agora então tem que dar. Aí foi, em resumo, daí caminhei por lá, bom, até eu chegar lá,
Bom, numa universidade que a gente entra pela porta dos fundos. Porque a universidade não fala mais com a rua. Aquilo que historicamente a gente viu no desenho das cidades, que a casa ficava, que você não fala com a rua, hoje você não fala mais com a rua. Tá? Enfim, então, aí era o plano interdisciplinar, mas é um interdisciplinar, digamos que é interessante esse aspecto. Mas uma interdisciplinariedade que nem na própria universidade ela se revela, porque os cursos interdisciplinares da universidade, alguns deles, e a senhora conhece melhor do que eu, professora, pela sua participação na FAPEG, dos grupos de esforço, de criar grupos de pesquisa interdisciplinares, tudo mais, é muito difícil. É muito difícil, ela até regrediu em alguns cursos. Bom, então, eram planos que propunha também uma maior maior abrangência e complexidade. Sim, ele é muito mais do que um desenho. Sim, ele é muito mais do que você fazer uma representação gráfica. Não é nem o desenho nem a representação gráfica que vai resolver os conflitos, né, ou, enfim, as disputas pelo espaço, pela cidade. Tá? Mas uma proposta de cidade que integre os aspectos básicos determinantes da vida urbana. O que é determinante da vida urbana? É o comer, vestir, dormir e trabalhar? E o que mais? E movimentar-se. E a vida? A vida é isso? A vida é isso e muito mais. Né? Bom, daí depois outra coisa vem ali. Então, aí eu vou já acabar, viu? Porque planos locais integrados, a ideia de que o plano tem que ser integrado, discursos. Aí tu faz 4, 5 planos. O PDDI, o PL é o plano de... primeiro fazer o plano que dá uma visão geral, depois vem o plano de desenvolvimento, depois o plano de desenvolvimento integrado, depois o plano de desenvolvimento urbano, né? E nós agora temos então também o plano de desenvolvimento urbano ambiental. Tá? A gente acrescenta isto, né? Então, a maior participação popular, instrumentos urbanísticos inovadores existem. A Baricato diz que não nos faltam instrumentos. Agora, não podemos pôr todos da mesma forma, né? Bom, mais ali as novas referenciais de atuação do planejamento... sim, porque nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul ainda a nova Constituição, a nova Lei Orgânica, etc. Bom, mas enfim. Então, as duas políticas urbanas. A primeira, Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, é aquela PNDU que nasceu, se desenvolveu, faltou ali, no Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico. Que isso era importante, porque é saber como é que se faz essa integração. Aquela professora... geógrafa, economista lá, importante, que trabalha com o regional lá do Nordeste. Bom, ela fala hoje da nova configuração territorial e da importância de você retomar a retomada da questão regional. Um pouco eu me lembro dela. Depois vem a segunda política, que é essa de 2001, que é o Estatuto da Cidade. Então, essas são as políticas urbanas deste país. Tá? E bom, e agora? Bom, agora está difícil, né? Não se sabe nem. Está muito difícil. Tá? Eu não vou nem dizer nada. Bom, daí depois, aspectos que foram importantes colocados de concepção de plano, que no seu discurso está bonito. Que no seu discurso está. Os alunos sempre dizem, mas professor, o Estatuto da Cidade é muito bom. Como discurso. É um discurso bem formulado. Então, o planejamento se insere num processo dinâmico, retroalimentado e aberto, a ser continuamente reavaliado, readequado às novas realidades que surgem. A partir de projetos, então, as várias discussões que levaram ao plano diretor atual, e mais, que nós estamos agora... Está difícil. Está difícil. Então, daí o que tem? Em vez de se discutir o plano como um todo, se discute um instrumento, o IPTU. Por quê? Nem é justiça social. Como é que tu vai fazer justiça social se não parte de um levantamento que vai dizer quanto cada um paga? Ou não é o Pedro, a Vrana, a Nádia, não sei lá quem, a Vitória, que paga tanto. Né? Mas o tipo de imóvel, aonde e tudo mais. Bom, então, uma outra coisa que eu acho que são importantes, ela tem as metas. Lindo também. Cidade com gestão democrática, cidade descentralizada, cidade que combate a desigualdade e a exclusão social, cidade que promove as qualidades de vida e do ambiente, cidade culturalmente rica e diversificada, nem tão diversificada assim, porque quando tem alguma diversidade,
Vamos barrar, né? Cidade atrativa e competitiva, cidade que articula parceria público-privado, cidade com estratégia para se financiar, cidade articulada à região metropolitana. E aí nós vemos lá, Gravataí, Canoa, Alvorada, todo o caos que está acontecendo, mas ninguém tem nada a ver com isso, né? Não, essa coisa aí de segurança é lá com o secretário de segurança, é lá com a polícia, do é com o Estado, é com o governo federal, é com não sei quem. Bom, aí a mudança do planejamento normativo para planejamento estratégico. Eu acho interessante isso, mas não tropo. Por quê? Porque o planejamento normativo, normas para atividade privada, ele vai dar lugar ao planejamento estratégico. O poder público assume o papel de agente articulador. Mas este poder público é quem? Ou como este poder público se articula efetivamente? Quais são os atores, os agentes? Tá? Quais são esses atores e os agentes? Alguns. Isso. Tá? Alguns. Né? Mas, aí a estratégia de caráter projetual. Também, tá bom. O modelo da cidade sobre o território, estrutura urbana. Eu tenho muita dificuldade de fazer essas coisas, viu? Eu confesso para vocês, e eu acho que já estou desistindo até de querer aprender a montar essas coisas, que quando elas ficam um horror. Estruturação urbana, mobilidade urbana, uso do solo privado. É o modelo, tá? As ações que são indispensáveis, qualificação ambiental, promoção econômica, produção da cidade, sistema de planejamento. Bom, aí qual é o modelo espacial? Sistema de macrozonas, e você falou também ali, quando você mostrou aquele mapa, mostrando toda a questão. A zona norte, a zona sul, as áreas de transição, os corredores de centralidade. Isso é muito legal. Como proposta, não é má. Agora, essas coisas todas precisam, como qualquer coisa, a democracia e o processo e um planejamento democrático, ele exige trabalho. Ele é trabalhoso. Ele exige da mão de obra. A universidade democrática também tem que fazer debate, tem que chamar todo mundo, tem que chamar 2, 3, 4 vezes, né? Porque senão não vem, né, professora Arade? O plano diretor e alguns conceitos. Instrumento de planejamento urbano. O plano diretor. Esse é um instrumento de planejamento urbano. Então, ele assume uma importância grande. Mas ele é um instrumento que deve estar articulado com outros tantos instrumentos. Porque de per se, sozinho, ele não vai conseguir. E mais, um sistema de planejamento que define a estrutura gerencial das atividades de suporte à administração municipal. Hoje ninguém sabe responder qual é a secretaria que trata disso. Vocês que são arquitetas de prancheta, desculpa a expressão, assim, que tem projetos, que vão lá, que fazem, que constroem, é isso? Tem escritório? Para onde é que levam o projeto para ser aprovado? É isso aí. Então, o que nós temos é isso aí. Então, depois, claro que poderíamos falar muito mais. Se tem, canais de participação, conselho de desenvolvimento do plano é outra coisa. É muito bom ter um conselho. Quem são os representantes lá no conselho? Quem é os que têm mais força? A nossa universidade também tem uma representação. Mas daí vejam como nós não conseguimos nunca assumir o nosso papel de representação. Por quê? Porque daí o reitor recebe, eu não estou dizendo que é este reitor, eu estou dizendo o reitor, o que estiver de plantão, eu já estive de plantão. Tá? Então, o reitor que está lá recebe, daí então, o que tem? Ele tem que ouvir. Não, professora, isso aí tem que ser mandado para a Faculdade de Arquitetura. Aí a diretora da Faculdade de Arquitetura manda para o chefe de um departamento. Qual é? O departamento de Arquitetura ou do Urbanismo? Bom, aí os departamentos, claro, têm suas divergências. Algumas maiores, outras menores. E as nossas nunca foram muito pequenas. Também não é mal, porque afinal a universidade é o lugar da polêmica. Tem que ter polêmica mesmo, tá? Desde que ela se explicite. Tá? Bom, e sejam discutidas. Então, daí o que é? Daí se escolhe uma pessoa. A pessoa vai na reunião e ela vai lá, por maior competência que tenha, ela vai na reunião e volta. Ela é sozinha. Ela não discute isso com a universidade. Ela não traz para dentro da universidade essa discussão. Quando muito se assessora ou se conversa com um ou outro colega para dizer as coisas. Então, esse é um conselho de representação. Certo? Outra, eu não estou mais falando nesse microfone, né? Por que eu preciso dele? A regionalização, instâncias regionais, quando você tem a cidade também dividida com os conselhos, e isso é importante.
quando a cidade fica muito grande, que as partes possam falar, e se articulem, sejam ouvidas. E depois a horizontalização do processo de decisão. Quer dizer, as secretarias têm que falar uma com a outra, as pró-reitorias têm que falar uma com a outra, os departamentos têm que falar um com o outro, e assim nós vamos, né? Bom, eu acho que agora eu vou terminar. Ah, não. O modelo de desenvolvimento urbano tem o seguinte... agora sim vai ser, viu? Princípio estruturador, conceito de que tudo é cidade o quê? A parte urbana e a rural? Enfim, só... E o que é a cidade toda? Reconhecimento da diversidade. Qual diversidade? Econômica, social, espacial. Policentralidade. Isso é interessante também. Como trabalhar com isso? Só que isso dá trabalho. Porque se você está tudo centralizado, você não precisa conversar com ninguém. Né? A miscigenação, identidade cultural, integração metropolitana, capacidade operacional, segurança ambiental, controle das edificações, facilitar esse controle. Né? Porque, por exemplo, eu tenho um artigo que depois eu vou falar não no artigo, pelo amor de Deus, só vou falar rapidamente, anunciar. Tem um artigo escrito nesse livro que eu organizei no final do ano, e tem uma parte que traz, que tem um artigo de um arquiteto, eu fui da banca deles, lá do Propur. Eu não sou muito convidada para lá, mas não tem importância, viu? Mas esse lá, para essa me convidaram. E aí ele escreveu um artigo muito interessante, que ele trabalha no Ministério Público. Eu sempre... o André, ele é convidado também lá na tua aula, né? Tu não leva ele lá de vez em quando, leva. E eu levo lá na aula, tudo, porque ele fala o seguinte, todo aquilo que você tem, e como é que você não acompanha, é um artigo muito bom, ela chama assim, e a lei, e daí, e a lei? Mais ou menos assim que ele chama, né? O não cumprimento das mínimas leis básicas, e ninguém fiscaliza, e ninguém diz nada, e ninguém repreende, tá? Então, vem vindo lá a integração com os planos de desenvolvimento. Plano de diretor não pode estar separado de que cidade nós queremos, no seu sentido mais amplo. Tá? E depois uma política habitacional que é importante, né? Exatamente pelo significado que tem. Agora, eu não posso ver uma política habitacional que esteja fora dessa política da cidade, porque enquanto na política habitacional você trata da relação do cidadão com a sua casa e, quando muito, com a sua família, quando você está falando da cidade, você está tratando das pessoas como um todo. Então, é esse sentido aí. Bom, aí vem só agora umas figurinhas ali, porque eu não podia, né, com as minhas colegas, eu não podia deixar de trazer. A cidade é resultado dos planos. Tem um trabalho maravilhoso também, que está aqui, da professora Maria Almeida, que ela vai olhando os planos e como é que a configuração deles se dá na área, no edificado, tá? Então, você tem os planos e depois vocês vão fazendo as coisas e o plano previa uma coisa e fica modificado tudo, tá? Aqui são lá... Opa, desculpe, eu quero para trás. Ah, não, já foi. Isso é para ser depois. Então, aqui outras, enfim, várias... Aqui, olá, Cais do Porto. Sua novíssima proposta de modernização. Né? Como é que vem as modernizações e as coisas, né? Oi, sabe que você é o cara da minha velha conhecida especulação imobiliária, né? Então, como é que você, de repente, quando quer modificar alguma coisa, vem com uma proposta nova, então vem em nome da modernização, nós aproveitamos, né? Aí, os estragos, né? Aí diz assim, ó, Porto Alegre, eu cuido, eu curto. Ali está uma árvore cortada, está uma coisa, tudo isso. Ali, depois, esse pedaço aí, o cara está ali, aqui, ele precisa atravessar para ir lá. Por isso que aquela parte ficou... Quanto que esse pedestre precisará atravessar? 16 faixas de trânsito intenso para chegar até a hora do Guaíba. Esse é o planejamento, exatamente. Sim. Tá. E assim por diante. Quer dizer, se você conseguir chegar lá vivo, né? Ali, ó, a população de rua de Porto Alegre aumentou 75,8%, né? Ali embaixo do coisa, né? Olha aí. Aumentou mais. Isso, né? E as pessoas também não podem atravessar, não podem passar, bom. Tá? A questão da moradia, quantas áreas de ocupação, quantos prédios ocupados nós temos aqui no centro de Porto Alegre? Se olharmos só a Porto Alegre, esse dado não existe ainda por aí. As pessoas, tem uma estudante lá que está fazendo uma dissertação, que a tese dela lá no Propur, mas que foi a nossa, sim, que ela foi... Ana Laura,
a Ana Laura, e ela não consegue esse dado como um todo, tá? Aí, então, também a intermodalidade, né? Os modais, né? Então, você saía... Bom, se você sai do metrô, tu poderia parar ali um pouco, ia ter um pedaço, largava o teu carro, vai esperar o metrô, fica conversando com coisa, depois tu pega, ou vai no terminal não sei o quê, ou vai de bicicleta. Então, se não tem nada, você acaba indo de bicicleta, porque se cansou de esperar e não tem. A multimodalidade, a antimodalidade, que é o nosso, né? O nosso transporte, mais ou menos. Isso aqui bem rápido, só para... Tá? Aqui o projeto que freia novas ciclovias na capital. Tá? Aqui os buracos que fazem aniversário, né? Certo? Todos eles. E isto, não é detalhe isto, não é aquela coisa, você quer só arrumar os buraquinhos, não. Mas isso faz parte do ambiente, do ambiental, da coisa. Um cego não consegue andar pela rua de Porto Alegre. O lixo, né? Então, o lixo, olha aqui, saneamento. Né? Então, passa aí. Aqui é obra da prefeitura, programa socioambiental, aonde? Né? Porto Alegre é demais. Tá? Mas, enfim, agora eu termino mesmo. Deixa eu só ver uma coisa aqui, onde é que está aquele que passou ali, estava mal colocado. Eu não... Aqui, críticas e reflexões. Nós trabalhamos, né, com esses instrumentos no plano diretor, que é o nosso plano de discurso. Bonito no discurso. A Maricato falava disso. É o plano de discurso das ideias fora do lugar. Eu estava na banca da Maricato. Não sei nem porquê. Eu pergunto como que eu parei lá. Quando ela fez a tese de docência. Isso. E o Chico de Oliveira era banqueiro também, era membro da banca. E ele, quando vimos a parte que ela fez, é quando ela dizia, né, as ideias fora do lugar. E depois ele pegou, com aquela genialidade que ele tem de fazer o uso das palavras, ele pegou e disse o seguinte, vamos usar, e ela diz, eu estou usando a expressão do Schwartz, quando faz aquela discussão sobre a literatura brasileira, e diz, são muitas ideias, mas elas estão fora da nossa literatura, fora do lugar. Né? E aí ele diz, sim, no teu trabalho a gente vê que as ideias, não o teu trabalho, mas você trata do quê? Dos planos e da política que tem um conjunto de ideias que estão fora do lugar. E o lugar, esta cidade, não está dentro das ideias. E assim cabe para a universidade. Nós temos belíssima coisa e tudo bem. Mas os planos, ideias ideais e ideias e abstratos, o dito e o feito, né? O que é o dito e o que é o feito? Olhando para os planos. A ausência de democracia, nós falamos de democracia, já disse, a democracia é cansativa. É cansativa. A democracia não dá para o cara viajar muito, fazer todas as viagens e as coisas internacionais, os governos, não sei aonde. A democracia tem que abrir as portas, tem que ter paciência para ouvir. Eu sei, eu estava na URGS. E olha que eu tenho uma certa fama de brava, e de impaciente, mas nunca deixei de ouvir. Nunca nenhum professor, um estudante que foi lá, eu estava uma vez de aniversário que entraram até o oitavo, eu nunca disse, não entra. Entram. Eles vão quebrar tudo. E eles vão subir na mesa. Se eles subirem na mesa e quebrarem tudo, eu tenho que ir embora. Então, eu acho que a democracia é assim, ela é trabalhosa, tem que ter paciência, tem que ouvir os dois lados e tudo mais, mas tem que ter claro também o que nós queremos. Bom, era isso, eu não sei se o tema ficou dentro do painel, pelo amor de Deus, viu, me perdoe. Agora não adianta mais. Sim, acima do que eu posso dizer agora é o seguinte, me desculpe, tá? Me desculpe e espero que não tenham perdido todo o tempo de vocês de terem vindo aqui, tá? Muito obrigada.